Boa tarde. Que legal poder ter essas crianças aqui entre nós. De fato, traz alegria, né? Traz sorriso. É uma festa. Eu tenho duas crianças lá em casa que realmente fazem a festa lá. E de fato é uma alegria muito grande. E eu queria, nessa tarde, já fazer aqui um convite para você. Amanhã, às 19h30, Wesley, 19h30 ou 8? Às 19 horas. Às 19 horas, amanhã temos um programa especial com um cantor muito renomado, muito conhecido no mundo gospel, no mundo evangélico, que é o Sérgio Saas. Ele esteve conosco o ano passado e amanhã ele vai estar aqui trazendo uma programação musical. E essa programação musical, o objetivo também é de estar ajudando a ceia de Natal do projeto que nós temos aqui, que é o TA. E onde tivemos uma festa aqui maravilhosa dos 7 anos do TA, tivemos aqui mais de 100 pessoas, né? Pessoas que vieram aqui testemunhar, falar da importância do TA, desse projeto, que é o projeto Tudo Anônimo, que ajuda essas pessoas a se livrarem, né? A saírem desse mundo. Então, amanhã a gente tem esse programa especial, um programa musical, onde você pode convidar alguém, trazer uma pessoa, e tem um custo, um valor. Depois você pode procurar a Érica, está por aqui a Érica, junto com o Wesley, para adquirir aí o seu ingresso. Ainda temos aí algumas vagas, aí, algumas mesas à disposição, cadeiras, para que você possa realmente contribuir com o TA e também ouvir aqui uma boa programação musical com o Sérgio Saas. Depois vamos passar aqui um vídeo, você dá uma olhadinha quem é esse camarada. Ele já cantou em vários programas de auditório, aí, enfim, em várias redes de TV. Então vale a pena você também convidar alguém para estar conosco amanhã às 19 horas. Hoje nós damos aí continuidade à nossa série A Minha Boca Grande. E realmente nós temos falado o poder das nossas palavras, como elas podem afetar a nossa vida, o nosso dia a dia, e como você tem lidado com as suas palavras. Como é que você tem lidado aí no seu dia, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, as suas conversas, enfim, como é que você tem agido com a sua língua? E com certeza alguns já foram pegos aí pela sua língua, pelo aquilo que você falou, pelo aquilo que você ouviu e retransmitiu, e algo assim que realmente pode nos colocar em uma situação muito complicada, muito difícil. E hoje vocês discutiram um pouquinho aí no grupo, nas mesas, um impacto muito negativo que traz, ou que é, a fofoca. E eu espero que, a partir de hoje, nós venhamos nos libertar desse mal, que é a fofoca. Eu queria introduzir já com um texto, é um texto bíblico, é um texto da Palavra de Deus. Eu trouxe em duas versões, para que a gente pudesse assim olhar o perigo da língua. O perigo daquilo que falamos, daquilo que transmitimos com a nossa boca. E nós estamos vivendo aí já quase uma semana das eleições, né? O quanto nós já temos ouvido aí de candidatos, da situação deles, fofocas, críticas, enfim. E que às vezes, eu vou votar nesse. Aí você ouve uma coisa, aí não, eu não vou votar mais nesse. Aí você vai descobrir que era mentira. Enfim. Como cristãos, e nós somos direcionados pela palavra de Deus, nós devemos realmente dominar esse pequeno músculo, esse pequeno órgão que tem na nossa boca. E Tiago, ele fala, se alguém se considera religioso, se alguém se considera cristão, que entende o que a Bíblia ensina, mas não segura a sua língua, não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religião não tem valor algum. E foi um pensamento, Gandhi, né? Uma vez ele falou, olha, eu seria um cristão, se não fôssemos cristãos. Eu seria um seguidor de Jesus. Mas a vida que esses cristãos levam realmente faz com que eu não seja um cristão. Obviamente que isso não é desculpa, mas é para nós pensarmos e nós refletirmos.
nas nossas palavras. Aqui eu estou especificamente com as palavras, e obviamente as atitudes, os gestos e tal. E esse verso trata desse tema. E aí eu trouxe uma outra linguagem, que é a linguagem da Bíblia Viva. É o mesmo verso. Se alguém diz que é cristão e não controla a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. E a sua religião não vale muita coisa. Isso aqui é algo muito forte. E o fato é, como é que nós temos lidado com a nossa língua? Eu queria fazer uma pergunta para a gente refletir um pouco. Uma pergunta é um pensamento, né, em forma de pergunta. E até está no telão, a pergunta é o seguinte: se você pudesse, pensa bem, comer as suas palavras, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, a sua alma seria nutrida ou envenenada? É difícil, né? Agora faz aí uma reflexão do seu dia a dia, nas suas atividades. Você chega no final do dia, põe no liquidificador, bate aquele negócio todo, as suas palavras, põe para dentro, e aí, como é que seria a coisa? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, ou puro veneno? Passaram aí alguns minutos, você já, opa, esse negócio não fez bem para mim. Já parou para pensar nisso, o poder das palavras? E hoje nós estamos encerrando isso para pensar um pouco. O murmúrio, a crítica, e hoje, de uma forma específica, a fofoca. O fato é que nós não podemos ser como o mundo e ser exemplo para o mundo. Em outras palavras, nós não podemos agir da forma que as pessoas agem aí fora. Um leve trás, criticando, murmurando, fofocando. E depois nós queremos ser esse um exemplo de cristão para essas mesmas pessoas. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com as suas palavras? Será que, como o Tiago diz, olha, se você não consegue segurar as suas palavras, a forma que você fala com as pessoas, você se comunica com as pessoas, criticando, agredindo, reclamando, murmurando, fofocando, levando e trazendo informações que não são verdadeiras. Então, para a gente pensar um pouco, e para refletirmos de fato nas nossas atitudes. E se nós, que somos o povo de Deus, queremos de fato viver aquilo que Deus pede para nós, vivemos o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos mudar algumas posturas. E uma dessas posturas é aquilo que nós falamos, aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós conversamos, quando nós estamos com os nossos amigos, nas rodinhas com os colegas de trabalho, nas rodinhas com os amigos da faculdade, enfim. As piadas, os gracejos. Porque é verdadeiramente isso. A gente não pode viver os hábitos, os costumes das pessoas aí fora e depois querer ser um exemplo para essas pessoas. E aí começa naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vive o dia a dia. E a gente se alimenta de tanta coisa, né? É que eu falei nos últimos 2 encontros, né? Que a gente fala como é que o nosso coração está sendo nutrido. Se está sendo nutrido de coisas boas vão sair das nossas bocas, dos nossos lábios. Agora, se eu estou nutrindo com coisas que realmente não trazem esperança, edifiquem, enfim, aí é uma tragédia. E as palavras, elas vão nos matar, porque elas vão nos envenenar, e também vão envenenar as outras pessoas, vão matar também as outras pessoas. No seu guia, você tem aí algumas informações na introdução, eu estou falando aqui, e eu até citei aqui um ponto de alguns autores americanos, mas eu queria só trazer esse outro pensamento. E é interessante esse pensamento aqui, que a língua ela tem 8 centímetros de comprimento. Alguns têm maior, alguns, né, enfim, aí varia de pessoa para pessoa, né? Mas a média são 8 centímetros. E esses 8 centímetros conseguem matar um homem de 2 metros de altura. É o poder da língua, o poder da palavra. E faça aí uma autoanálise da sua vida, faço da minha também. Será que nós temos matado
pessoas com as nossas palavras? Conheço muitas pessoas que estão sepultadas, mortas, vivas, aí andando por aí mortas, mas que já foram vítimas das palavras de outras pessoas. Para nós pensarmos, queria trabalhar um pouco com vocês o texto de Mateus, ali está aí, Mateus capítulo 12, no seu guia não tem esse texto, mas para a gente pensar um pouco, aqui é Jesus falando para nós uma reflexão sobre aquilo que eu já falei, da questão interna, do que você alimenta, e isso vai fazer com que você, aquilo que você, que nutre o seu coração, nutre aí as suas emoções, vai fazer com que você libere isso, e aí a gente vê realmente como é que estão as nossas vidas, como estão as nossas vidas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que também não prestam. E aí o texto continua, Jesus falando, Jesus comunicando aí aos seus discípulos, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Parafraseando assim, é pela qualidade das nossas palavras, daquilo que você fala, é que realmente você vai saber se você presta ou se você não presta, e as pessoas, enfim, do que elas falam, se elas prestam ou se elas não prestam. E aí Jesus usa uma frase muito dura, né? Em outras versões é raça de víboras, né? Aqui no caso é ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então Jesus ele nos ensina realmente do que anda nutrindo a sua vida. Porque aquilo que você traz para dentro de você, você vai alimentar isso e você vai jogar para fora. E aí, de fato, a sua boca pode ser grande demais. E aí Jesus termina dizendo, eu afirmo a vocês, aqui é um texto de juízo, que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta, e aí você podia até anotar isso aí, não está aí no teu guia, mas a prestar contas de toda palavra inútil que falou. Mateus capítulo 12, verso 33 ao verso 37. Vai passar no próximo telão. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Presta atenção à força das nossas palavras. E a gente brinca um pouco com isso. A gente, aliás, brinca não, a gente não leva a sério muito isso. É aquele velho pensamento, né? 3 coisas são lançadas, né? A flecha, a pedra e as palavras. E essas 3 coisas, quando elas são lançadas, o que acontece com elas? A gente não consegue trazer de volta. Falou, está falado. E a gente precisa realmente vigiar, ser de fato como um vigilante mesmo, daquilo que a gente fala. Mais uma vez, voltando aos nossos dias, né, as vésperas dessas eleições, né, quantos boatos, quantas notícias, quantas fofocas nós temos aí ouvido aí de pessoas, enfim, de companheiros de trabalho, e a gente vai achando que vai na onda, vai naquilo tudo. Eu estou usando um exemplo mais genérico, mas pensa agora em algo assim da nosso ciclo de amizade, nosso ciclo familiar. A gente sai espalhando por aí, sai falando por aí, e realmente nós precisamos tomar cuidado com essas coisas e, de fato, se livrar, se possível, dessas coisas. Aí no seu guia tem alguns pensamentos que eu coloquei, um deles é o Derek Prince, que fala que o coração é a árvore, né? A boca é o fruto da árvore, a árvore, no caso o coração, é conhecido pelo fruto, as palavras, e o que sai da boca demonstra o que está no seu coração. Aí mais adiante, o autor David Wilkerson, ele é um escritor americano, muito conhecido, inclusive, e diz que
Você conhece alguém na sua comunidade, na sua igreja, que às vezes chega até você e cochicha. Olha, você está sabendo da última? Dá até medo, né? Até usa até Nossa Senhora nesse caso aí. O negócio é... Mas é verdade. Você está sabendo da última? Eu não sei quantos... Aqui não acontece isso. Aqui é né, é diferenciado, tal, o negócio é mais culto aqui, né? Mas em outros lugares é um negócio... E você, quando assim, tem uma posição assim, na igreja, tá, um pastor, enfim, um líder, né, as pessoas já te procuram, já mal chega, já botar os pés, vem cá, tu está sabendo dessa? Eu falei, meu filho, de quê? O senhor não acredita, o senhor não está sabendo? Eu falei, não estou. Não é possível. Pai, não. E fica nesse negócio. E de fato é isso que esse autor está falando, que as pessoas chegam e tal, você está sabendo da última? Tome nota, aí ele continua, está aí no seu guia, não importa quão piedosa essa pessoa possa parecer. Não importa a maneira de como ela ora ou louva a Deus na igreja, enfim, qualquer espaço religioso. Algo de mal existe nesse coração, algo de errado que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo. Nós cantamos aqui do Espírito Santo, eu amo essa música. E pessoas que agem dessa forma, isso não sou eu que estou falando, isso é um autor americano, e obviamente isso a gente vai trazendo o paralelo na Bíblia. Não são guiadas pelo Espírito Santo. Em outras palavras, não são guiadas por Deus. Isso é triste. Já vi muitos casamentos, muitos relacionamentos sendo quebrados por causa desse leve trás, dessa fofoca. E de fato nós vamos entender que isso é muito prejudicial para a comunidade, para o corpo de Cristo, para a família cristã. E você com certeza já ouviu alguma história de pessoas que foram aqueles, a Bíblia depois vai dizer, mexeriqueiros, né? Pessoas que levam e traz. E quanto isso prejudicou, ou quanto isso prejudica pessoas. A tal da língua ferina. Língua que fere. De fato, esse mesmo, não esse autor, mas a que a gente leu de Tiago, fala que, de fato, ela pode ser uma espada, que corta, que machuca, um lábio que traz morte. E aqui o meu apelo, já não estou terminando, mas estou começando, mas o meu apelo é que realmente nós venhamos a colocar aí um freio, um tape, né, uma fita adesiva, se necessário for. Do quanto nós machucamos pessoas com os nossos lábios, com as nossas línguas. Eu queria 3 pontos simples, só para você tomar nota, você vai escrevendo aí, do perigo, né, dessa situação da fofoca. E eu conversando com um camarada que gosta de palavras e tal, e fala que fofoca é igual papai e mamãe na questão etimológica, né? Fofoca, é da ênfase de repetir, né? Enfatizar uma questão da palavra. E na Bíblia nós não temos essa expressão como nós temos no português, temos algumas coisas, alguns paralelos, e nós vamos ver aqui essa expressão, e realmente é algo que destrói mesmo. Em primeiro ponto, a fofoca, ela é um pecado abominável. Se você, obviamente, você já, com certeza, no teor, já imaginou que fofoca não é coisa boa. Apesar de ter várias revistas, né, que falam fofoca, tititi, contigo, até a própria Veja agora está fofocando também, mas enfim, a gente vê que não é algo bom. E espiritualmente falando, ou biblicamente falando, ela é um pecado abominável. Ou seja, algo horroroso. Deus assim detesta. Conta a Bíblia que foi por causa da fofoca. Uma questão, a gente pode depois aprofundar mais o estudo, mas houve um conflito no céu e tal, onde deu início ao mal, a esse conflito que nós chamamos de conflito entre o bem e o mal. E aí o Lúcifer, né, Satanás, ele juntou ali uma parte dos anjos e começou a causar ali uma celeuma, né, trazer um leve traje de informações, e deu no que deu, e hoje nós estamos aqui pagando, né, sofrendo esse prejuízo por causa
dessas conversas. E aí eu trouxe um texto, é o texto que dá força a essa afirmação, é o texto de Levíticos, no capítulo 19, verso 16. E aí é o termo que se usa no Antigo Testamento, que se refere ao que a gente conhece como fofoca hoje. Não andarás como... E até a palavra é feia, imagine, você é um fofoqueiro, mas essa palavra mais feia é fofoqueiro, né? Mexeriqueiro. Imagine você ser chamado de mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo, diz eu sou o Senhor. Ou seja, Deus deu uma ordem ao povo que era considerado o povo santo, o povo de Israel, preparado. Olha, é o seguinte, não vai andar com esse povo que fica fofocando, levando e trazendo, porque realmente isso é abominável para mim. E aí eu trouxe aqui uma questão da palavra, pode passar aqui, que é o mexeriqueiro, que é o raquio, que significa exatamente isso, uma pessoa que espalha boatos. Olha o perigo que nós corremos quando nós saímos por aí espalhando histórias que não são histórias verídicas, ou que realmente não vão edificar a vida de ninguém. E Deus, ele realmente abomina esse tipo de coisa. E aí tem um outro texto, aí está no seu guia também, que é o texto de Provérbios. Provérbios no capítulo 6, verso 16 e verso 19. E olha só, 6 coisas, isso é bem conhecido, alguns já ouviram falar dessa terminologia bíblica, 6 coisas o Senhor abomina, e a sétima, a sua alma abomina. E aí vem a relação de coisas, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e semeia contendas entre as pessoas, entre irmãos. Ou seja, Deus realmente detesta esse tipo de postura, esse tipo de situação, e muitas vezes nós, como cristãos, nos enfiamos, ou estamos metidos. É uma rodinha para fofocar, falar mal, trazer informações, e realmente não edificam, que realmente não trazem graça, não levam esperança para as pessoas. E nós precisamos, de fato, exterminar a fofoca do nosso meio. E a fofoca, de fato, é um pecado que viola, ou seja, a regra do amor e do perdão. Porque onde existe fofoca não tem amor e não tem perdão. Porque se tivesse amor e perdão, não haveria fofoca. Porque não consegue, essas coisas não conseguem conviver juntas. Não conseguem dialogar juntas. Pessoas que fofocam são pessoas que não têm amor. São pessoas que não conseguem perdoar. E ninguém poderá dizer que ama o seu próximo, a menos que decida ver pessoas como Deus enxerga essas pessoas. Porque Deus não enxerga essas pessoas fofocando, levando, não. Deus enxerga essas pessoas com amor. Deus enxerga essas pessoas com perdão. Por isso que a fofoca não consegue se encaixar nesse meio. Então esse é o primeiro ponto importante. Entendermos que para Deus, fofoca é algo abominável, horroroso, detestável. Então hoje tem que pensar 2 vezes antes de pensar em fofocar. Mas um segundo ponto importante, que a fofoca, e aí até vou fazer uma correção daqui a pouquinho, a fofoca ela é uma prática diabólica. Realmente, fofoca, eu vou usar um bom português, é algo do diabo. E alguns dão até o nome do diabo por cão, então é algo do cão mesmo. É algo realmente que vem do mal. Não é algo bom. Não é algo de Deus. A gente já viu isso no primeiro ponto. Então é algo diabólico. E Jesus diz que o diabo, ou Satanás, lá em João capítulo 10, ele é o enganador dos irmãos, o enganador das pessoas. Ele veio para, senão matar, roubar e destruir. Esse é o papel do diabo. E quando nós fofocamos, quando a gente fofoca, a gente faz esse papel. A gente cumpre esse papel. E a palavra diabo, de fato, era a palavra de acusação. E se for parar para dividir, isso aqui vem do grego, né, diabolos, é aquele que leva e traz. É aquele acusador. Então a gente precisa realmente tomar conta, tomar cuidado com isso. E aí tem um texto de Eclesiastes no capítulo 10, verso 20,
aonde você vê aqui o Salomão, o sábio, aqui descrevendo essa situação. Nem pense em insultar o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu, aí só uma ilustração que o sábio está dando, uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e os seres alados, aqui está falando da questão diabólica, poderão divulgar o que você disser. Ou seja, olha o cuidado que nós precisamos ter com aquilo que a gente fala. É algo de fato que precisamos entender, que não vem de Deus. E essa é a maior estratégia do mal para aqueles que se dizem cristãos. Serem realmente pessoas que ficam espalhando por aí contendas, espalhando por aí coisas que realmente não são de Deus. Então, primeiro ponto para a gente entender, a fofoca é algo detestável, é algo abominável para Deus. E segundo ponto, ela é diabólica, ela é do mal mesmo. É do mal. Mas há um terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Pode passar para a gente? Pode passar? Que a fofoca, além de ter esse aspecto espiritual que eu já mencionei, tanto o aspecto da questão do que vem do mal, a questão que Deus detesta, ela é, em nosso contexto, em nosso meio, é um crime. Sabia disso, não? Se alguém te pegar você fofocando, meu irmão, e tiver um bom advogado aí, ele não está aqui hoje, né? Mas tiver um sabino da vida para pegar lá, você está frito, viu? Então a gente tem que tomar cuidado realmente com aquilo que a gente fala, não somente na questão espiritual, que eu considero a parte mais pesada da coisa, mas também no aspecto jurídico do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A fofoca, ela é crime. Eu trouxe aqui, eu não sou nenhum entendedor disso, enfim, mas eu trouxe aqui algumas informações que você tem na sua folha. Você pode dar um Google, dar uma olhadinha, mas presta atenção aqui, ó. Alguns artigos aí, o artigo 138, artigo 139, o Wesley também pode nos ajudar também, o artigo 140, só falando dessa questão da calúnia, da difamação, da injúria, ou seja, tudo num pacote só, fofocando, pessoas que fofocam por aí, que ficam falando coisas que realmente não devem. E se são pegas, elas são enquadradas nesses artigos e vai, sabe, dormir aonde? No Chilindró, vai dormir lá é isso aí mesmo? Lá na cela, lá ver o sol nascendo quadrado. Por causa daquilo que fala. Olha só que coisa que realmente impacta, que afeta o nosso dia a dia. Não somente a questão espiritual, como mais uma vez eu digo, é algo mais pesado, mas também a nossa questão cívica, a nossa questão do nosso dia a dia. Então a fofoca, ela é realmente... ela é um crime. E não fofocar é um exercício de cidadania. Pois todo verdadeiro cristão dos céus cumpre com seus deveres civis para o bem-estar da sociedade na qual está inserida. E mais uma vez, não fofocar é um exercício de cidadania. Ou seja, não falar mal dos outros é um exercício de cidadania. Não te criticar é um exercício de cidadania. De fato, o fato é que nós precisamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Eu queria, pode passar para a gente, trabalhar algumas questões, como a gente pode, de fato, ajudar nessa caminhada. O texto antes disso, não se engane a ninguém a Deus, ninguém zomba a Deus, o que uma pessoa plantar, isso mesmo que ela vai colher. Isso é forte. Aquilo que você fala hoje, realmente, você um dia pode vir colher. E você conhece, aí o pessoal conhece aquela expressão muito conhecida, né? Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando alguém vem falar de alguma pessoa, pode ter certeza, você vai descobrir mais dessa pessoa do que a outra pessoa que ela falou. Então, tome muito cuidado com aquilo que você fala. E 3 pontos, até eu acho que eu me recordo, o Wesley trabalhou esses 3 pontos aqui há um tempo atrás, e são as famosas peneiras, né, que devemos usar diariamente quando nós fomos abordados por alguns fofoqueiros de plantão. Aí. Então a gente tem que fazer isso.
E é interessante com essa rede social, Facebook, Instagram, quando você, pelo WhatsApp, quando você recebe uma mensagem, olhou ali e falei, cara, negócio diferente. Esses dias eu recebi, e eu fui um fofoqueiro, acredita? Eu vou até assumir um pecado aqui. Eu compartilhei, depois quando eu compartilhei, eu falei, não, o negócio está errado aqui, né? Não é isso aqui não é possível. Uma revista Veja com uma informação lá e tal, o camarada fez um Photoshop, mudou a capa, e isso está muito... o negócio virou febre esse negócio. Eles põem a revista Veja, a revista Exame, e colocam a informação como se de fato fosse aquilo mesmo, e não é, é uma coisa que não procede, é um fake news. Então, o primeiro ponto que a gente realmente, quando nós fomos abordados por alguém, e você conhece, é a peneira da verdade. Será que isso realmente é verdade? Será que essa informação que esse camarada está me trazendo, de fato procede? Isso é algo que a gente realmente deve avaliar. Como eu confessei agora, como eu nem prestei atenção nele. Puxa, quando eu fui ver, não, esse negócio aqui não é legal, isso aqui. Isso não é certo. E voltando, né? Quantas fake news nós temos aí? E a gente cai achando que é verdade. Então, nessa situação, nós precisamos, de fato, peneirar. Peneirar. E nessa sociedade nós vivemos, estamos inseridos, há uma questão muito rápida, as informações são muito rápidas, e às vezes nós não temos paciência. A gente acha, opa, é isso aqui mesmo, vamos lá. Então, ponto importante, para você que é cristão, para você que está buscando a comunhão com Deus, buscando um relacionamento com Deus, tenha certeza que aquilo que as pessoas trazem para você, vem informações, de fato, se isso é verdade. Mas há um segundo ponto aqui, pode passar para a gente, que é uma segunda peneira. E a peneira, se de fato isso é algo bom, ou seja, é a peneira da bondade. O que você vai me contar se a pessoa for falar alguma coisa? Olha, você já ouviu isso? Peraí, isso é bom? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Olha só. Então a gente precisa ter alguns filtros aí, né? O filtro da verdade, o filtro da bondade. Isso realmente que essa pessoa me falou é boa? Eu devo levar isso adiante? É aquilo que eu falei nas últimas semanas, edifica, ou seja, constrói algo. Então essa é a terceira peneira. Essa segunda peneira. Tem a terceira peneira, é a peneira da necessidade. Você acha mesmo necessário me contar esse fato e eu passá-lo adiante? Será que realmente é necessário? E mais uma vez, nós vivemos numa sociedade, a sociedade da informação. Há muita informação. E se nós peneirássemos essas informações, nós íamos ver ali que são poucas coisas. Poucas coisas que realmente valem a pena nós passarmos adiante. É necessário de fato. São coisas boas ou são coisas verdadeiras. Então, essas três peneirinhas eu acho que vale ajudar nessa semana, nessa jornada, nessa caminhada, e realmente entender o grau, a dimensão do perigo que é a fofoca. Eu tenho um texto que eu gosto muito desse texto, é o texto de Filipenses, no capítulo 4, verso 8. E esse texto é uma verdadeira lição para nós com relação àquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo, enfim, que nós expressamos em todos os sentidos, que é o texto do apóstolo Paulo. E Paulo ele fala o seguinte, olha, para terminar essa conversa, para terminar esse diálogo, esses sábados que nós temos conversado um pouquinho sobre a questão da boca grande, coloque isso como padrão para a sua vida. Ponha isso no painel do seu carro. Ou quem não tem carro, tem bicicleta, põe ali no guidão, ali, né, enfim. Põe isso no seu celular, esse verso. É legal botar no celular, porque cada vez vem mensagem do WhatsApp, você, não, deixa eu dar uma olhadinha, esse negócio edifica, vamos ver se esse negócio presta mesmo.
Finalmente, irmãos, finalmente, amigos que se encontram aqui, que estão aqui no encontro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E você pensando nessas coisas, você interiorizando essas coisas, com certeza a sua boca, a sua língua será uma grande bênção. Caso contrário, meu amigo, minha amiga, você será uma grande tragédia para a sociedade. Como nós temos visto e ouvido aí pessoas e mais pessoas, e eu volto mais uma vez à questão das eleições, porque é o que a gente mais ouve, são as aberrações na rádio, na TV, aquelas loucuras. Pessoas que falam demais, falam demais. E a língua são como línguas de cobra, venenosas, ferem. Aí não dá tempo para ir tomar aquela... Me ajuda aí, Kleber. Aquele negócio, o soro lá, para que você possa... Antiofídico. Uhum. Aí não dá tempo. Aí você morre. E a pior morte é quando nós estamos vivos mesmo. Nós estamos andando e tal, e estamos mortos. Porque realmente as palavras nos feriram. E aí Paulo dá esse conselho, irmãos, é o seguinte, ó, o resumo de tudo, o resumo da ópera é o seguinte: tudo que for bom, amável, puro, de boa fama, nobre, verdadeiro, isso aí, olha, vocês podem esbanjar, podem sair por aí correndo pelas ruas de São Paulo, você será uma benção. Aí tem um pensamento, eu não coloquei na folha, você pode escrever se quiser aí, ou depois dar um Google aí, diz que a fofoca morre quando chega aos ouvidos da pessoa inteligente. Sabia disso? Você é uma pessoa inteligente. Quando você ouve uma fofoca, você nem dá, sabe? Finish. Acabou por aqui. Esse negócio aqui não é comigo. E outra coisa eu vou dizer para ti. Se você tem muito fofoqueiro ao seu lado, tome cuidado com isso, viu? Isso é contagioso. A melhor coisa é você se afastar. E se você for ver o salmista, o Salmo 1 diz para você não sentar nessa roda de pessoas que são malucas, são crazy, são pessoas que não batem bem da casinha. Então, a fofoca ela morre quando chega aos ouvidos das pessoas inteligentes. Então, se você é uma pessoa inteligente, você veio aqui nessa tarde. Você tem o QI é alto demais. Então, é o seguinte, eu não vou entrar nessa barca. Se você entrou no passado, é passado, esquece. Hoje é coisa diferente. E eu dei um zap para algumas pessoas hoje aí. Esse zap eu gosto muito. Eu uso para abençoar a pessoa. Se eu não gosto de ler, não lê não, mas fica de boa. Mas se você gosta, compartilha. O hábito de falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas. Vou usar o Evan, my friend, aqui, é o final secret, né? É o segredo final. Você quer mudar a tua vida, mudar a tua forma de falar, o teu senso crítico, essa reclamação da sua vida, comece a falar com Deus. Porque o hábito de você falar com Deus todos os dias, seguramente vai mudar a forma que você fala com as pessoas. Aí vai deixar rancor, vai deixar murmúrio, vai deixar esse lado crítico, criticando as pessoas. E vai viver uma vida mais light, uma vida mais easy. Porque a pior coisa, a pior tragédia é viver com a vida pesada, carregada, um peso desnecessário nas nossas costas. E a língua, a nossa boca, produz esse peso. E a gente não dá conta disso, fica nesse negócio. Outro pensamento, eu gosto de pensamento demais. Seja dono do seu silêncio, para não ser escravo das suas palavras. Parece um menino, né? Alguns você parece novinho, eu não sou, já tô com os cabelos brancos já. E nesses 40 anos, você também tem 40, quem falou tem 40 também ou mais, né? Tô brincando. Mas 40 anos. Já vi muitas pessoas
sendo escravas das palavras. E há um pensamento que diz que o silêncio é ouro em alguns momentos. E você é pego por falar demais às vezes. Então seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. São necessários 2 anos, aí tem os textinhos da reflexão embaixo aí. São necessários 2 anos para aprender a falar e 70 para aprender a calar-se. Somos donos do que falamos e escravos. Aliás, somos donos do que calamos e escravos do que falamos. Para a gente pensar um pouco o perigo das nossas palavras. E mais uma vez eu repito e enfatizo, as palavras, elas ferem. Se nós imaginássemos quanto elas ferem, nós de fato colocaríamos aí alguma coisa, algum tipo de freio na nossa língua. E se você feriu alguém, se você machucou alguém na sua vida aí, nos últimos meses, nos últimos anos, há tempo de você recomeçar. Há tempo de você reconstruir, de fazer aí, de consertar aquilo que você causou com as suas palavras. E é por isso que nós temos um Deus, que nós conhecemos esse Deus como Deus perdoador. Um Deus que muda a nossa história, um Deus que realmente apaga aquilo que ficou para trás. E Deus nessa tarde quer mudar a história da sua vida, tenho certeza disso. A começar pelo aquilo que você fala. Deus quer te ajudar nesse processo, nessa mudança de hábito, nessa mudança de atitude com a sua língua. Eu queria orar por você. Eu queria orar por mim também, para que Deus me ajude a ser mais sábio com as minhas palavras. Que as minhas palavras elas possam trazer paz, que as minhas palavras elas possam trazer amor, que as minhas palavras possam trazer esperança, que as minhas palavras elas possam trazer alegria. É algo que eu gosto muito de usar, eu gosto muito de trabalhar com moradores de rua. E amanhã, quem quiser, né, Bruno? Amanhã tem um projetinho aí, se quiser participar, levar um cafezinho da manhã para os moradores aqui na Sé, pode depois conversar comigo no final dessa programação. E uma coisa que eu gosto quando eu faço isso com essas pessoas é porque naquele momento eu estou sendo Jesus, que elas talvez não tenham acesso ou não conhecem. As minhas bocas os meus lábios estão sendo os lábios de Jesus naquele momento. Os meus ouvidos, ao ouvirem ali o show daquelas pessoas, estão sendo os ouvidos de Jesus. Os meus olhos estão sendo os olhos de Jesus ao contemplar aquelas pessoas e tendo misericórdia para aquelas pessoas. As minhas mãos estão sendo as mãos de Jesus. A nossa vida seria muito diferente se nós deixássemos Deus agir através da nossa vida. Se nosso eu diminuísse e se Jesus pudesse crescer na nossa vida, com certeza, seríamos diferentes. E esse é o meu desejo, é meu apelo para você que veio aqui nessa tarde. Seja mais parecido com Jesus. E Paulo ele usa essa linguagem lá, a mortificação do eu, é deixar o eu morrer, sabe? Deixar Jesus ir à frente. Obviamente que tem momentos que afora esse lado humano, carnal, aí é o momento de você pedir perdão para Deus. Mas a maior parte é deixar Jesus falar através dos seus lábios. É deixar Jesus olhar através dos seus olhos. É deixar Jesus ouvir através dos seus ouvidos. É a minha oração para você nessa tarde. E mais uma vez, se você feriu alguém com a sua língua, hoje é o dia de você mandar um zap para essa pessoa e pedir perdão para ela. Se você andou fofocando por aí, hoje é o dia de você remediar a situação e não fazer mais isso. Se você andou criticando demais algumas pessoas, hoje é o dia de você, não sabe uma coisa? I'm sorry, me desculpa aí, eu não quero mais fazer isso, me perdoe por ter feito isso. E deixar esse negócio de crítica para lá. Se uma pessoa reclama demais, murmura demais com a sua língua, hoje é o dia de você começar a agradecer a Deus pelo que Deus fez por você. Olhar para trás, tanto que Deus te ajudou. Esse é o desafio desses 3 últimos sábados. Nesse contexto da minha boca grande. Começar a vigiar aquilo que você fala. Queria orar por você. E gostaria que você pudesse fechar seus olhos, que você fizesse uma autoanálise da sua vida, uma autoavaliação,
Faça isso nesse momento. Peça perdão a Deus e peça a ajuda do Senhor para transformar os seus hábitos, para mudar os seus hábitos. Grandioso Deus, como é difícil, muito difícil, controlar a nossa língua. Muitas vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Criticamos, reclamamos, usamos a nossa língua com o propósito errado, daquilo que o Senhor tinha planejado para nós. Nos ajude, Senhor, a voltar àquilo que o Senhor deseja, que é uma língua que abençoa, uma língua que edifica, uma língua que vê coisas boas nas pessoas, uma língua que traz esperança. Por favor, Senhor, tira de nós esse sentimento humano, como até a Bíblia ela explica, um sentimento diabólico, um sentimento do mal, algo que deixa o Senhor realmente entristecido, abominável ao Senhor, que essa questão da fofoca, esse leve trás. Por favor, Senhor, nos ajude. Ajude esse homem, essa mulher que se encontra aqui nesse local, para que possam sair daqui levando o que a Bíblia diz das boas novas, levando a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Que sejamos, ó Pai, canais de bênção para as pessoas. Novas pessoas, novos seres, novas criaturas, como a Bíblia descreve. Que possamos sair por aí levando paz. Abençoe essa nova semana. Que a partir de hoje, a partir de amanhã, nós possamos já trabalhar nessas dificuldades, nessas situações, e que seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana diferente, uma semana de perdão, uma semana de amor. Queremos, de uma forma especial também, pedir pelos nossos familiares, por aqueles que não puderam vir nessa tarde, por alguma dificuldade, alguma situação, abençoe eles também. Também aqueles que nos assistem pela internet, algumas pessoas estão conectadas agora. Que o Senhor também possa abençoar essas pessoas. Seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.